Olá a todas as mentes curiosas que nos acompanham. Hum, Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje, hoje temos em cima da mesa uma daquelas análises que muda completamente a forma como olhamos para o mundo à nossa volta. sem dúvida. É um daqueles temas que mexe com as fundações, não é? Exato. Estamos a falar de uma interseção fascinante. É o ponto exato onde a psicologia profunda de Carl Jung choca de frente com a biologia humana, a metafísica e, claro, o mundo implacável do neuromarketing. Pois, e é uma mistura que parece improvável à primeira vista, mas que dita as regras do nosso dia a dia. Nem mais. E a nossa missão hoje é descodificar um mecanismo invisível. Vamos desvendar como imagens e símbolos abstratos contornam completamente a nossa mente racional, como ativam um autêntico coquetel químico no cérebro e, de forma silenciosa e diria até letal, ditam o que compramos, em quem votamos e até como nos sentimos numa simples terça-feira à tarde. É um controle remoto invisível, basicamente. É mesmo. Certo, vamos lá desconstruir isto e passar à palavra. Para começarmos pelo alicerce de toda esta mecânica, o que são, afinal, estes símbolos misteriosos que nos controlam sem darmos por isso? O que é fascinante aqui é que precisamos de recuar no tempo. Temos de entrar na mente brilhante de Carl Jung, especificamente na sua teoria do inconsciente coletivo. Que é um conceito bastante denso por si só. Sim, pois é. Existe uma tendência muito comum para pensarmos em arquétipos como meras imagens bonitas ou clichês literários. Mas a realidade é muito mais profunda. Eles são como moldes, energias primordiais, padrões universais e invisíveis. E residem na mente de todos os seres humanos, independentemente da cultura, do país ou da época em que nasceram. Ou seja, não é algo que se aprende na escola. Exato. Não são memórias que fomos acumulando individualmente, são a própria estrutura que organiza a realidade na nossa mente antes mesmo de termos tempo para ter um pensamento consciente sobre ela. Há uma analogia fantástica nas nossas fontes de hoje para ilustrar essa distinção fundamental. A diferença entre o que é apenas uma imagem e o que é, na sua essência, um arquétipo. Ah, a analogia da águia, certo? Essa mesma. Pensemos no exemplo de uma águia a voar. Quando uma criança pequena olha para uma águia no céu, o que é que ela vê? Vê apenas um pássaro grande, um animal com penas. Sim, processa o aspecto físico. Pois, mas no inconsciente de um adulto, a imagem da águia já não é apenas um animal. Ela atua como a manifestação física de um arquétipo incrivelmente poderoso. Representa uma visão ampliada da vida, poder, foco absoluto, velocidade. Liderança, elevação espiritual também. Exatamente. Ou seja, o arquétipo é a ideia ou a virtude invisível. A imagem da águia é apenas a roupagem tátil. É a porta de entrada que essa ideia abstrata usa para invadir a nossa percepção. É por aí, mas há uma camada ainda mais profunda nessa abstração. Se ligarmos isto ao panorama geral da evolução humana, percebemos que os arquétipos funcionam como modelos de realidade pré-instalados no nosso cérebro. Vem de fábrica, digamos assim. Nem mais. Não são o resultado de vivências repetidas ao longo da vida de uma pessoa. São padrões antigos que ditaram a sobrevivência da nossa espécie ao longo de milénios. Eles organizam a experiência humana, moldando os nossos sentimentos, os nossos medos e os impulsos de atração a um nível tão instintivo que a mente racional raramente é convidada para a conversa. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a grande questão é como é que uma ideia puramente abstrata, como o poder soberano de uma águia ou a rebeldia indomável de um fora da lei, faz com que uma pessoa adulta pegue no cartão de crédito e compre um carro desportivo ou um perfume de luxo. Pois, o salto da teoria para a prática. Exato. Mas espera, antes de avançarmos, deixo aqui uma provocação para quem nos acompanha. Até que ponto é que não estamos apenas a dar nomes mitológicos e bonitos a táticas básicas de vendas? Será que a imagem de um rebelde estampada numa lata de bebida energética mexe mesmo com a nossa biologia profunda? É uma excelente dúvida. E confesso que é o ceticismo natural de quem confia na sua própria racionalidade. Mas a biologia não mente. O segredo de tudo isto, a verdadeira ponte entre a psicologia de Jung e a prateleira do supermercado, é a bioquímica pura e dura. Não há magia aqui. Não há magia nenhuma, não há misticismo. Há o sistema límbico, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, responsável pelas emoções e pela sobrevivência. A perceber-se de um arquétipo,
ativa imediatamente um gatilho químico, Mesmo que seja de relance? mesmo de relance. Por exemplo, quando o nosso inconsciente capta um arquétipo de poder, de triunfo, aquele que muitas vezes chamamos de arquétipo do macho alfa ou da fêmea dominante, o cérebro não pensa de forma analítica. Ele não diz que imagem tão interessante, ele simplesmente inunda o sistema nervoso central com dopamina. O famoso combustível da conquista. Precisamente. E o que essa injeção de dopamina faz é gerar uma sensação biológica de confiança absoluta, de invencibilidade. É uma força quase física para enfrentar qualquer desafio. O que explica muita coisa. De repente, aquela crise de meia-idade que leva alguém a comprar um carro desportivo descapotável vermelho deixa de ser apenas uma questão de vaidade. Passa a ser uma necessidade biológica desesperada de voltar a sentir essa inundação de dopamina que o arquétipo do herói promete. Exato. A pessoa não está a comprar um meio de transporte. Está a comprar uma seringa invisível de dopamina. E a orquestra química é vasta. Não ficamos só pela dopamina. Temos outros neurotransmissores a entrar em jogo, certo? Claro. Se o estímulo visual for um arquétipo de paz, de harmonia, como uma paisagem serena ou o sorriso de uma figura maternal, o cérebro liberta imediatamente serotonina. É o neurotransmissor que reduz a agressividade, promove a cooperação e traz serenidade. E se for algo ligado à dor ou ao alívio? Aí entram as endorfinas. Se o símbolo estiver ligado à superação da dor ou ao conforto, disparam as endorfinas, que proporcionam alívio, bem-estar e até uma espécie de anestesia leve. O que torna tudo isto quase assustador é o fenómeno da percepção subliminar e a rapidez com que tudo isto acontece. Nas nossas fontes há aquela experiência clássica e muito reveladora em laboratórios de neurociência. A do rosto sorridente. Essa mesma, onde um rosto sorridente ou uma palavra específica é projetada num ecrã durante meros 5 milésimos de segundo. Se perguntarmos às pessoas na sala o que viram, a resposta é unânime. Não viram absolutamente nada. A mente racional é lenta demais para captar isso. Exato. A mente racional, metódica, não teve tempo de processar a imagem, mas os monitores biológicos mostram que o sistema límbico registou tudo. O pico químico acontece na mesma. A pessoa sente-se subitamente mais otimista sem fazer a menor ideia do porquê. E isto levanta uma questão importantíssima sobre a neuroassociação no mundo do neuromarketing. Pensa numa grande marca. Quando uma grande marca passa anos a associar o seu logotipo a um destes arquétipos primordiais através de anúncios meticulosamente desenhados, de cores específicas, de narrativas sonoras. Estão a criar um atalho. Um atalho direto no cérebro de quem consome. Chega um ponto em que o consumidor recebe uma injeção de neurotransmissores apenas por olhar para a embalagem na prateleira do supermercado. E é impressionante. É. O impulso de agarrar aquele produto nasce da vontade orgânica de repetir aquela sensação de prazer, de pertença ou de poder. A grande ironia disto tudo é que a racionalização vem sempre depois. Nós inventamos desculpas para nós próprios. A pessoa inventa uma desculpa lógica formidável. Diz algo como que precisava mesmo de um carro mais seguro para a autoestrada ou que aquele creme hidratante caríssimo até tem ingredientes naturais. Sim, o intelecto arranja argumentos lógicos para justificar uma decisão que já tinha sido tomada milissegundos antes por puro impulso químico. Mais diariamente, o que nos leva diretamente a olhar para o grande elenco da mente, o famoso mapa dos 12 arquétipos de Jung. Pensemos no momento em que alguém caminha pelo corredor de um supermercado. É um verdadeiro campo de batalha neuroquímico. Completamente. O marketing pega nestas 12 vozes que habitam em nós e transforma-as em códigos de barras. Vamos lá explorar como cada perfil é manipulado, começando por um dos mais óbvios. Começando pelo mais barulhento, o herói. As marcas que vestem a armadura do herói vendem glória, velocidade, a superação do perigo. Pensemos nas marcas gigantes de material desportivo. O apelo não é o conforto do tecido. É o suor, a dor, o sacrifício e, no fim, a vitória. O alvo é disparar dopamina pura. Sem dúvida. O consumidor que procura esta energia quer sentir-se disciplinado, focado em ser o melhor. Logo ao lado, nesse corredor imaginário, temos o explorador e o rebelde, também conhecido como o fora da lei. E esses vendem algo completamente diferente. Aqui não se vende disciplina. Vende-se o oposto. Vende-se liberdade, a quebra de regras, a crueza da individualidade.
Pensemos nas marcas icónicas de motas, ou em bebidas energéticas com embalagens negras, letras agressivas e rasgadas. O cérebro adora a transgressão controlada que estes produtos oferecem. E depois chegamos a um dos apelos mais antigos, fortes e assustadoramente lucrativos de todo o mercado global: o arquétipo do amante. Esse é um peso pesado do marketing. É mesmo. E a ligação que as fontes fazem entre este arquétipo e a famosa escala de necessidades de Maslow é simplesmente brilhante. A pirâmide de Maslow mostra-nos que as necessidades básicas e urgentes são a sobrevivência, a segurança e a alimentação. É a base da pirâmide. Exato. Mas a grande massa consumidora ocidental, a classe média que vai às compras, já tem a sobrevivência física garantida. A barriga está cheia e há um teto sobre a cabeça. Então, o que acontece a seguir? Toda a fome e voracidade de consumo sobem para o patamar seguinte. Nem mais. Sobem para a sexualidade, o afeto, a estética e os relacionamentos. É por isso que os arquétipos ligados à sedução, ao toque, ao romance, com cores como o dourado, o vermelho profundo e o preto acetinado, são minas de ouro inesgotáveis. O apelo biológico para a reprodução e para a atração é avassalador. Sem dúvida, o impulso de atração é formidável. Mas a genialidade do neuromarketing é saber que a mente humana precisa de descanso. Como assim? Bem, nem toda a gente quer a pressão de ser um herói invencível ou um amante sedutor a todas as horas do dia. Isso cansa. E é por isso que marcas muito inteligentes abraçam o homem comum, por vezes chamado de órfão, e o arquétipo do cuidador. Faz todo o sentido. Pensemos naquelas marcas de produtos familiares, sopas embaladas ou seguros de saúde, tons pasteles, letras arredondadas, músicas suaves de guitarra acústica. O que elas estão a vender é ligação e conforto. Exato. Pertença familiar, segurança e um altruísmo reconfortante. É o desejo profundo que todos temos de ser aceitos na tribo sem a pressão constante de ter de impressionar os outros. E em contraste total com essa pacatez do cuidador, temos os arquitetos do futuro, o criador e o mago. Estes são os arquétipos de eleição na indústria de ponta de tecnologia. Os gigantes de Silicon Valley adoram estes. Adoram. Quando olhamos para a estética minimalista, limpa e quase etérea de certas marcas gigantes de smartphones ou computadores, não vemos fios nem engrenagens, vemos magia. Prometem transformação, inovação ilimitada, a capacidade quase divina de alterar a realidade e construir mundos novos com simples deslizar de dedo num ecrã de vidro. E prometem que nós também podemos ser magos, basta comprar o aparelho deles. Precisamente. Finalmente, para fechar este mapa da mente humana, temos o governante e o sábio. Focados no controlo absoluto, na responsabilidade, na estabilidade e na busca rigorosa pela verdade. Bancos de investimento, marcas de relógios de altíssimo luxo que passam de geração em geração. A promessa é a solidez e o domínio do tempo e da riqueza. É uma autêntica sintonia fina de frequências. Nenhuma marca tenta atrair a humanidade inteira de uma vez. Ela atrai especificamente as mentes que estão carentes da energia daquele arquétipo específico naquele momento exato da vida. Cada ser humano é uma melodia complexa e variável destas 12 vozes internas. E o marketing moderno sabe exatamente que corda tem de puxar para fazer a química ressoar. E puxam com uma precisão cirúrgica. Porque, lá está, o nosso cérebro instintivo não tem filtros antivírus para se defender de um símbolo universal muito bem construído. Quando os comunicadores mergulham propositadamente no lado sombra, porque a teoria dos arquétipos não é feita só de luz. Temos de falar da utilização metódica de símbolos que estão longe de ser positivos. Essa é a vertente mais fria e reveladora desta análise toda. O poder da destruição psíquica através dos símbolos. O uso de arquétipos fracos ou sombrios. Imagens de ratos, crânios... Sim, monstros ocultos, cenários de degradação, cores baças e sombras profundas. Tudo isso tem um efeito biológico imediato e mensurável. Estes símbolos, quando processados pelo inconsciente, literalmente deprimem o sistema imunitário de quem os observa. O cérebro entra num estado de alerta paralisante. Isso bloqueia o resto da química positiva. Bloqueia totalmente. A produção de endorfinas despenca de forma dramática. E o que isso gera é um estado de exaustão emocional, de conformismo, de tristeza e de uma profunda passividade perante a vida. A vontade de lutar desaparece.
A indústria do entretenimento e, em particular, Hollywood, domina esta alquimia da ansiedade há décadas. Pensemos em grandes sucessos de terror ou ficção científica, filmes clássicos como o Alien. Um exemplo perfeito de manipulação do inconsciente coletivo. Sim, eles não faturam centenas de milhões nas bilheteiras só porque inventaram um bicho muito feio e original. Faturam milhões porque ativam de forma brilhante o arquétipo primordial do monstro devorador à espreita na escuridão. Um medo ancestral enraizado no fundo do inconsciente da humanidade, desde os tempos em que os nossos antepassados eram caçados por predadores nas cavernas. O estúdio tem um lucro garantido, porque a reação química de pânico, a taquicardia no escuro da sala de cinema, seguida pelo alívio explosivo quando o herói vence, são montanhas russas biológicas inevitáveis. É um ciclo completo. E se transpusermos esta mesma mecânica do terror para o mundo real, chegamos a um campo de batalha ainda mais intenso, o marketing político. E é fundamental clarificar a quem nos acompanha que esta análise se baseia em dinâmicas puramente factuais. Não existe qualquer juízo de valor ético aqui e a engenharia de neurotransmissores aplicada às urnas de voto não escolhe lados ideológicos. É completamente irrelevante se estamos a falar da esquerda, da direita ou do centro. A biologia é daltónica à política. Sem dúvida. Todos os grandes estrategas de qualquer espectro político usam as mesmíssimas ferramentas químicas. Tal e qual, o que vemos na prática, em qualquer campanha moderna, é o candidato a vestir, literalmente, a armadura de um arquétipo. Numa semana pode apresentar-se como o salvador da pátria, com uma música majestosa de fundo. Na semana seguinte já surge como o governante firme, de voz grave, pronto para impor a ordem num mundo caótico. Mas a estratégia mais agressiva nunca é a elevação do próprio candidato. A verdadeira arma é a desconstrução do adversário. E como é que isso se faz na prática com estes arquétipos? Essa desconstrução é feita ancorando o oponente a arquétipos profundamente negativos, muitas vezes abaixo do limiar da percepção consciente. Pensemos na montagem de um vídeo de ataque. Imagens do adversário colocadas a preto e branco ou num tom esverdeado doentio. A introdução subliminar de palavras pesadas a pescar rapidamente no ecrã. Quase imperceptível para quem está a ver. Exato. E o mais impressionante de tudo, o uso do áudio. É comum misturar ruídos de sofrimento, frequências de som desconfortáveis ou sons de pragas em volumes baixíssimos, quase inaudíveis, colocados subtilmente debaixo da voz do adversário. A mente consciente do eleitor que está no sofá, a ver o noticiário, não repara minimamente nessa frequência sonora nem nos tons cinzentos. Não repara racionalmente, mas o sistema límbico entra em pânico, capta a ameaça, associa ao rosto daquele político a uma sensação instintiva de nojo ou de perigo iminente e gera-se ali uma aversão biológica crua. E depois, na hora de depositar o voto na urna, a emoção e a química vencem sempre a razão. Sempre. É uma batalha desigual. Ver que um eleitor será capaz de argumentar horas a fio que votou por causa do plano fiscal ou da reforma de educação, mas na sua raiz mais profunda, o voto foi impulsionado pela procura de dopamina ou pela urgência irracional de fugir a uma ameaça inconsciente. É um jogo silencioso, invisível e constante que ocorre em todos os ecrãs que nos rodeiam. E isto traz-nos para a esfera mais íntima da vida de quem nos ouve. Porque o impacto destas frequências arquetípicas não se limita aos anúncios que nos interrompem vídeos ou aos cartazes nas ruas. Onde mais é que os encontramos de forma tão decisiva? Nós vivemos submersos nestes códigos dentro de quatro paredes. A decoração da nossa própria casa, a arte que decidimos pendurar na parede em frente à nossa secretária de trabalho, o logotipo da empresa para a qual doamos 8 horas do nosso dia. Tudo isso está a enviar instruções químicas ao cérebro, segundo a segundo. E aqui entra o perigo silencioso da autossabotagem, que as nossas fontes mencionam de forma muito clara. Há imensas pessoas que, sem terem a menor intenção, transformam os seus refúgios em autênticas prisões de arquétipos fracos. Colocam no quarto estátuas ou quadros que transmitem inércia, imagens de árvores secas e retorcidas no inverno, representações de figuras cabisbaixas ou símbolos de melancolia profunda. E depois, na vida prática, não compreendem por que razão sentem uma letargia constante, uma estagnação incompreensível no rendimento profissional, ou porque é que os seus relacionamentos afetivos entram num ciclo de falhas. A resposta pode não estar numa crise existencial abstrata, pode estar pura e simplesmente na biologia. O ambiente está a boicotá-las. Sim,
aquele ambiente cuidadosamente decorado, está a atuar como um bloqueador crónico. Está a suprimir a produção diária dos neurotransmissores ligados ao poder, à alegria vibrante e à autoconfiança. É o verdadeiro poder do contexto visual. Existem dezenas de estudos de caso e relatos de empresas à beira do colapso que alteraram radicalmente a atitude e a produtividade das suas equipas apenas reestruturando a identidade visual do escritório. Substituíram símbolos de restrição por arquétipos de expansão e do mago criativo. E a um nível pessoal, isso também se aplica. Há pessoas que relatam verdadeiras mudanças de paradigma na carreira simplesmente após mudarem o tipo de arte com que forram as paredes do seu estúdio. Para transformar a energia de uma rotina, por vezes, a ação mais eficiente e imediata é mudar o símbolo que os nossos olhos são obrigados a consumir todos os dias. Porque é ele que tem a mão no volante da nossa farmácia interna. Compreender esta mecânica maravilhosa é, na sua essência, abraçar uma mensagem de profundo empoderamento. É, fazendo uso da cultura pop, como ver finalmente o código verde a cair no ecrã do Matrix. A partir do momento em que percebemos que o universo à nossa volta é composto por uma linguagem de símbolos primordiais a comunicar diretamente com o nosso sistema nervoso, deixamos de ser apenas passageiros passivos. Deixamos de ser a presa fácil do neuromarketing ou da retórica política. Exatamente. Ganhamos a capacidade de nos tornarmos curadores ativos da nossa própria realidade. Podemos começar a escolher intencionalmente os estímulos visuais e sonoros que queremos consumir, alinhando a arquitetura da nossa mente e a nossa química cerebral com a vida que realmente ambicionamos construir, quer seja paz, superação ou por foco criativo. Em suma, o que extraímos desta análise não é apenas uma aula de marketing. É o reconhecimento do brilhantismo e, ao mesmo tempo, da extrema vulnerabilidade da nossa biologia humana. Continuamos num diálogo silencioso e ininterrupto com o passado remoto. Desde a força bruta dos antigos mitos gregos até ao logotipo polido do último smartphone topo de gama. Tudo, absolutamente tudo, é um xadrez genial, onde a mitologia dita as regras e a química reage. Um mecanismo perfeitamente oleado ao longo de milénios. Sim. E, se me permites o desafio, deixo um pensamento provocador final para fecharmos este ciclo. Força! Sabendo agora que a porção mais instintiva da mente não consegue distinguir uma ameaça física e real da simples pintura de um cenário sombrio, e sabendo que o cérebro não consegue separar o triunfo de uma vitória épica da mera visão de uma águia a voar alto num ecrã, que tipo de mensagens silenciosas estarão as paredes do espaço que rodeia quem nos ouve neste exato momento a enviar ao sistema nervoso? E, talvez a questão mais vital de todas, de que forma é que essas mensagens invisíveis estarão já a escrever a primeira página do próximo capítulo da vida de quem nos acompanha? Uma questão com peso para levarmos connosco ao longo da semana. Fica feito o desafio prático para olharmos em volta com lentes completamente novas e muito mais atentas. Agradecemos profundamente a companhia e o tempo de todas as mentes curiosas que se juntaram a nós nesta exploração fascinante dos bastidores da psique humana. Continuem a interrogar o que parece óbvio, não deixem de questionar o que é invisível aos olhos desatentos e voltamos-nos a encontrar na nossa próxima análise detalhada.